Capítulo 87. Convocação. Fernando acordou cedo, mas para sua surpresa o lado esquerdo da sua cama estava vazio. Carol há muito havia saído. O que o surpreendeu, já que com seu sono leve ele costumava acordar com o menor dos ruídos. Ele presumiu que seu corpo ainda estava muito cansado devido aos treinos intensos dos últimos dias, o que os fez cair num sono pesado. Sem se preocupar muito com isso, Fernando levantou e começou a se aprontar. Esse dia provavelmente seria um dia complicado, pois sua professora havia dito que ele foi convocado para o QG da 13ª Guarnição. Fernando não sabia do que se tratava, mas sua professora parecia séria a respeito. Depois de se aprontar, Fernando saiu do quarto. Ao descer as escadas ouviu som de vozes. Ao chegar no meio das escadas pôde ver que praticamente todo mundo já estava acordado, o que era algo incomum, já que os outros costumavam acordar muito depois dele. Ei, olha, o dorminhoco acordou. Achei que ele estava desmaiado, hahaha. Lance disse apontando para Fernando que descia as escadas. Você está atrasado. Emily disse secamente. Fernando olhou para Emily estranhamente. Geralmente essa garotinha ruiva já estaria bufando de raiva ou fazendo piadas com ele, mas ela simplesmente estava sendo torrona. Apesar de notar a forma incomum que Emily agia, Fernando deu de ombros e ignorou. Fernando, só faltava você, todos já estão prontos. Noah disse. Todos. Fernando olhou em volta e viu que até Carol já estava pronta. Ela vestia sua armadura e usava sua nova lança cor prata. Ao olhar para Carol, a mesma sorriu ao perceber seu olhar. Fernando respirou aliviado ao perceber que o humor dela parecia muito melhor depois de desabafar na noite anterior. Fernando moveu o pulso e fez a pulseira mostrar o horário. Ele arregalou os olhos ao ver que já eram quase 7 horas da manhã. Ele realmente havia dormido demais. Ele nunca dormia tanto, então raramente checava o horário, mas vendo todos acordados ele resolveu checar a hora e ficou surpreso. Tenho que tomar mais cuidado ao treinar essa habilidade de autorregeneração, ela parece causar um estresse enorme ao meu corpo. Fernando concluiu que a única explicação razoável de seu cansaço era o uso excessivo da habilidade de autorregeneração, nada mais poderia fazê-lo dormir tanto. Vocês deveriam ter me acordado antes, o compromisso é às 8 horas, se estão prontos vamos embora. Fernando disse ao se preparar para sair, mas foi barrado por uma silhueta. Negativo, você vai comer antes de sair. Carol disse apontando para a cozinha. Isso pegou Fernando desprevenido. Ele imaginou que Carol estava melhor, mas era estranho alguém dizer o que ele deveria ou não fazer. Ele pensou em recusar, mas ao ver o rosto sério de Carol, ele achou estranhamente intimidador. Ao ver isso Ronald, Lance e Noah não conseguiram evitar de rir, como se dissessem e isso é o que você ganha por se amarrar antes de nós. Sem dizer uma palavra, Fernando apenas assentiu e foi até a cozinha. Um bolo enorme estava à mesa. Sem pensar muito a respeito, Fernando se sentou, pegou um pedaço e mordeu. Carol estava ao lado olhando tudo. O que achou? Eu mesma fiz. Carol disse com um sorriso. Está muito bom. Fernando respondeu, depois terminou rapidamente o bolo. Sua boca está suja, deixe eu limpar. Carol disse enquanto pegava o guardanapo de mesa e passava perto da bochecha de Fernando. Os outros que estavam esperando Fernando terminar de comer, começaram a rir ao ver a cena hilária. O jovem que outras equipes e até mesmo guardas morrem de medo, estava aqui, sendo bajulado e ordenado por uma garota. Até mesmo Tom parecia estar segurando o riso. Fernando se sentiu estranho com isso, mas não falou nada. Carol parecia estar se esforçando por algum motivo. Ele, como um novato em relacionamentos e mulheres, não sabia como responder a certas situações. Bem, vamos indo. Fernando disse ao se levantar. Ao saírem, Fernando e os outros viram August e outros 2 guardas do lado de fora. Bom dia, senhor Fernando e colegas. August disse, pondo o punho fechado no peito em sinal de respeito. Os outros 2 guardas fizeram o mesmo. Fernando apenas assentiu, enquanto alguns dos outros cumprimentaram de volta, um pouco embaraçados com o tratamento. Onde está Zavuz? Fernando perguntou ao perceber a falta do sujeito. August sentiu um pouco de felicidade no peito ao ver que Fernando realmente notou a falta de um deles. Zavuz está descansando, senhor. Como o senhor nos incumbiu de sermos responsáveis pela sua segurança, nós informamos ao nosso superior que agora estamos sob seu comando. Os superiores não foram contra e até mesmo colocaram mais alguns rapazes para nos ajudar, então estaremos nos revezando para liderar a segurança. August respondeu de forma cortês. Entendo, bom trabalho. Fernando assentiu e continuou andando.
Os outros ficaram abismados com isso. Eles sabiam que Fernando estava ficando influente na 13ª recentemente, mas não esperavam que ele até receberia guardas pessoais. Ao olharem para trás viram os 3 guardas apostos em frente ao portão da mansão, então eles notaram algo: guardas, mansão e até dinheiro. Fernando parecia um playboy rico. Fernando, irmão, não esqueça suas raízes. Ronald disse pondo a mão no ombro de Fernando. Isso mesmo, apenas covardes esquecem os amigos depois do sucesso. Nancy disse assentindo. Fernando olhou para os dois sem entender nada, então apenas os ignorou. Olha só, ele já está ficando boçal. Eu me recordo como se fossem há 2 meses atrás, quando o bom e velho Fernando ainda se importava com os amigos. Nancy disse de forma dramática. Sim, ele até usava roupas furadas sem se importar, era humilde. Noah disse entrando na brincadeira. Ouvindo isso, Fernando olhou para a manga de sua camisa, que estava furada devido aos treinos excessivos. Eu ainda sou humilde. Fernando disse mostrando a camisa furada. Todos pararam por um momento olhando para a cara de Fernando, que apenas os olhou de volta sem entender. Seja Noah, Tom, Lance, Kelly, Carol ou Ronald, todos não conseguiram evitar de rir da cara de Fernando, até Emily que parecia emburrada não conseguiu segurar o riso. Ha 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 ha, Fernando e seu cospobre. Emily disse rindo sem parar. Todos continuaram rindo ao ver que estavam equipados com armaduras de metal ou couro, enquanto Fernando usava roupas comuns, inclusive a camisa com um buraco. A disparidade era maior ao comparar Noah com sua nova armadura chamativa. Eu estava enganado, irmão, você ainda é bem humilde. Ronald disse, pondo o braço em volta do pescoço de Fernando. Por que eu sinto que isso é um insulto? Fernando disse desconfiado, gerando mais risos ainda. Emily e os outros já estavam ficando sem ar de tanto rir. O grupo continuou rindo e conversando no caminho, apenas quando começaram a encontrar grupos de soldados e guardas é que eles diminuíram o tom da conversa, afinal todos não paravam de olhar para eles, ou melhor para Fernando. Olha, é aquele garoto, que todos andam falando a respeito. Um homem disse. Qual deles? Outro homem perguntou, já que havia outros rapazes no grupo de Fernando. Aquele do centro, o pálido com cara assustadora. O homem disse. Ah sim, aquele. O outro homem respondeu identificando Fernando rapidamente. Ao ouvir o comentário, a sobrancelha de Fernando franziu, ele sentiu vontade de dar uma surra em alguns caras de boca grande. Lance e Ronald acharam engraçada a comparação. Você deveria sorrir mais, Fernando, não precisa ficar com esse rosto intimidador sempre que saímos. Carol disse tentando consolar Fernando. Isso mesmo, acho que um rosto menos sério lhe cairia bem. Kelly disse, mesmo ela sendo tímida, ela ainda tentava sorrir um pouco. Isso me lembra quando nos conhecemos, eu realmente achei que ele era um maníaco. Emily disse, depois de rir um pouco ela parecia se sentir melhor. Fernando ficou sem palavras com o comentário das garotas, ele pensou que esse era apenas o rosto normal dele, o que ele deveria fazer a respeito? Usar uma máscara? Após caminharem por mais algum tempo, eles chegaram próximo à área do QG da 13ª, essa era uma área restrita apenas ao pessoal de comando e guardas específicos. Fernando sentiu que cada um dos guardas nesse lugar eram fortes, mesmo 4 ou 5 soldados comuns não podiam se comparar a eles, seja postura, experiência ou força, eles pareciam superar e muito outros. Parados. Um dos guardas que parecia mais velho, com uma tatuagem formando um escorpião que cobria metade de seu rosto, abordou Fernando e os outros. Eu sou Fernando Nobrega, aluno da Tenente Galia e esses são meus companheiros. Fernando se apresentou. Eu sei bem quem você é, de quem você é aluno não me interessa, saiba que ao entrar no QG tem 3 regras que vocês devem seguir, 1 grau combates não são permitidos sob nenhuma circunstância, 2 graus se você sacar sua arma dentro do QG será considerado um traidor que pretende prejudicar o alto comando dessa guarnição e será executado no local, 3 graus falta de respeito ou desacato aos oficiais acarretará em prisão. Siga essas 3 regras à risca ou enfrente as consequências. O guarda disse de forma ríspida, um olhar brutal e sério permeava sua expressão, o que tornava seu rosto tatuado ainda mais assustador. Fernando ficou inexpressivo, ele sentiu que esse homem não era simples, mas ele não gostava de ser ameaçado dessa forma. Fernando encarou o homem diante dele sem piscar, vendo a reação de Fernando o homem colocou a mão na cintura, indicando que atacaria no menor sinal de desacato. Vendo isso, Noah e os outros ficaram apreensivos.
Calma lá, Fernando, apenas vamos seguir com o que foi dito. Noah disse tentando acalmar os ânimos. Fernando não respondeu imediatamente, seu olhar continuava fixo nos olhos do guarda com tatuagem de escorpião. Nós vamos seguir com o que foi dito, senhor, por favor conduza o caminho. Uma voz calma foi ouvida, Carol entrou na frente de Fernando impedindo o contato visual de Fernando e o guarda tatuado. Só nesse momento que Fernando voltou a si, ele olhou para a mulher à sua frente, sua namorada, mas não disse nada. Vendo isso, o guarda com tatuagem de escorpião, que até então não esboçou qualquer reação, levantou um sorriso. Bancando o esquentadinho, mas é só um cachorrinho. O homem disse fazendo um gesto com a cabeça para um dos homens ao seu lado. O homem ao lado assentiu e deu um passo à frente. Vocês recrutas, me sigam, e sem gracinhas ou conversa fiada. O guarda mais jovem disse cheio de autoridade. A sobrancelha de Fernando levantou novamente, mas ele se conteve, ele não sabia por quê, mas sempre que alguém ameaçava ele, uma pessoa que era próxima a ele ou os diminuía, Fernando se sentia extremamente irritado. Ao pensar com cuidado ele percebeu que ele nunca foi assim anteriormente. Talvez esse mundo esteja realmente me mudando. Não sei se isso é bom ou ruim. Fernando pensou em como ele era antigamente na Terra, alguém completamente submisso que nem ousava responder às pessoas ou enfrentá-las, mas desde o dia em que ele jurou não aceitar ser pisado por outros novamente, e então trazido a esse mundo, Fernando vinha mudando pouco a pouco, tanto que ele próprio não se reconhecia às vezes. Percebendo a atitude estranha de Fernando, Carol segurou sua mão. Quando Fernando notou o toque macio e quente se entrelaçando em suas mãos, as dúvidas e hesitações sumiram como fumaça. Fernando percebeu que não importava o que acontecesse, ele tinha pessoas que se importavam com ele, então ele não podia se deixar levar por impulsos momentâneos. Em silêncio Fernando e os outros seguiram o guarda mais jovem, ao passar pelo homem com o rosto tatuado, Fernando o ignorou como se ele fosse ar, o homem por outro lado lhe deu um olhar de ridículo e riu de desprezo. Todos sentiram um calafrio ao ver isso, mas ao olharem para o rosto impassível de Fernando, respiraram aliviados. Ao seguirem o guarda, Fernando e os outros passaram por várias patrulhas, isso mostrava como a área do QG central era bem guardada, logo eles chegaram em frente a um prédio enorme. 2 homens estavam em frente à entrada do prédio, ao verem o guarda guiando Fernando e os outros 2, eles não os impediram, apenas se moveram puxando a porta para abrir a entrada. O guarda que guiava entrou diretamente, Fernando e os outros seguiram o exemplo e entraram. Dentro eles tiveram uma visão surpreendente, havia dezenas de pessoas dentro do salão, na parte mais central havia 3 cadeiras abaixo de uma cadeira central, a cadeira central estava vazia, mas nas 3 cadeiras abaixo havia 3 pessoas sentadas, ao verem o rosto dos 3, Fernando e os outros se surpreenderam, eram os 3 tenentes da 13ª. Galia, Raul e Ismar. Mais abaixo dos 3 tenentes haviam 9 cadeiras formando um semicírculo. Fernando reconheceu essas pessoas, eram os 6 subtenentes da 13ª, ele não sabia o nome de todos, mas conhecia o de 2 deles, Dave e Dakota Bell, os 2 subtenentes de Galia. Dakota viu Fernando e acenou sorrindo em sua direção. Os outros subtenentes por outro lado apenas lhe deram um olhar sério, alguns até pareciam levemente hostis, Fernando conseguia entender isso, afinal ele havia causado conflito com outras 3 guarnições, seria normal que algumas dessas pessoas o odiassem. Abaixo das 9 cadeiras havia uma área com algumas dezenas de outras pessoas, Fernando não sabia quem eram, mas sabia que eram todos oficiais da 13ª. Quando Fernando e os outros caminharam para dentro, o guarda barrou todos além de Fernando, indicando que apenas Fernando deveria ir para a área central, eles deveriam ficar em pé, junto a outras pessoas no entorno do salão onde não havia assentos. Fernando não sabia o que estava acontecendo, mas seguiu com o que foi dito. Ele seguiu o guarda até o centro do salão, enquanto Carol, Ronald e os outros foram para o entorno. Enquanto caminhava, dezenas de olhares seguiam Fernando, tanto dos oficiais sentados nos assentos à frente quanto das pessoas em pé em volta. Assim que chegaram ao centro do salão, o guarda parou, indicando com a mão que ele deveria esperar ali. Lá havia outros 2 homens parados em pé de forma respeitosa, tanto que eles foram os únicos que não olharam para trás para ver a chegada de Fernando e só notaram quem era ao ver o jovem parando ao seu lado. Depois de deixar Fernando no centro do salão, o guarda se retirou apressadamente. Fernando e os outros 2 homens estavam no centro do salão, com os assentos dos oficiais atrás deles e dos 6 subtenentes e 3 tenentes à frente. Isso deixou Fernando um pouco inquieto. Ele olhou para os 2 homens ao seu lado que também olharam de canto de olho. Um homem parecia mais velho, em torno de 40 anos, enquanto o outro tinha cerca de 20 a 30.
Os dois homens pareciam levemente nervosos, mas ainda assim observaram Fernando, analisando-o. Bang! Uma poderosa batida foi ouvida, chamando a atenção de todos para cima, na localização dos 3 tenentes da 13ª. Com o último aqui já temos os 3, vamos começar agora o julgamento. A voz fria de Raul foi ouvida por todo o salão.